Como funciona esse trem aqui, gente? Chazinho da mamãe. Feito é melhor que perfeito. Fixar aqui. Ei, boa noite, pessoal! Hoje eu tô assim com frio na barriga porque nós estamos fechando um ciclo pela 5ª semana aí dos 5 P's. Nós falamos de primeiro propósito, né? Protagonismo, e depois nós falamos dos patrocinadores, pessoas, nós falamos dos processos, nós falamos de produtividade, e hoje nós vamos falar de prosperidade. Eu até arrepio quando falo essa palavra, porque hoje eu tô sentindo que vai ser assim... eu não sei nem se vocês estão preparados e nem se eu tô tão preparada assim pra poder falar, mas como o chazinho da mamãe aqui diz, feito é melhor do que perfeito, né? Vamos deixar fluir, porque esse é o sentido da vida. Vamos deixar fluir aí. E aí nós vamos dar o pause aí, produção. Tudo certo? Vamos começar. Então, seguinte, o que nós vamos falar sobre prosperidade hoje? Meu Deus. Então, eu não vou falar, na verdade, eu vou contar meu testemunho, porque, na verdade, é o que eu vivo, a prosperidade. Nossa, Raíssa, quanta arrogância, hein? Sério, de verdade. Se você pensa assim... Só queria te dizer que eu sou pior do que você imagina. E segundo, se você não tiver no mínimo a mesma coragem que eu tenho, então não vou nem perder meu tempo com você. Combinado assim? Então, dando sequência aí, o que eu tenho para contar para vocês? Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Como é que funciona esse baculejo aqui? Às vezes... pode dar uma melhoradinha, que ninguém é obrigado nessa hora... Ficar vendo essa cara feia minha aí, mas vamos lá. Então, desde criança que eu estava aprendendo. Desde criança que eu sempre fui uma menina muito proativa, muito alegre, muito curiosa, brincava assim, sem parar. Pra mim tudo era motivo de brincadeira. E eu era daquele tipo de criança que realmente deitava no chão e olhava para o céu e ficava vendo a terra girar e pensando na infinitude. Como que pode ser tão grande tudo isso? E de verdade, parece como se fosse ontem, eu lembrando dessa cena, eu no alpendre da casa da minha avó, eu deitada assim, vendo a nuvem passando e falava assim, e nem imaginava, né, se era a terra, se era a nuvem, o que estava acontecendo ali. Mas eu sabia que era uma coisa muito grande. E como que uma menina de uma cidade de 4.000 habitantes, uma megalópole, né, vamos se dizer assim, gostava de esporte, tipo assim, do chão vermelho, pé vermelho mesmo, gostar de esporte tipo moto, snowboard, gente, neve, eu brincava era na terra. Como que uma pessoa vai ter dimensão, televisão, não existia nem controle remoto na época. Imagina parabólica.
Mas antes desse tempo ainda, era quando meu avô sofreu um acidente, pra você ter noção, ele pegava o bambu e mudava de canal pelo bambu, porque ele tinha machucado a perna, um acidente de caminhão. E aí, não tinha acesso a nada. Então, como que eu fui gostar de coisas que eu nunca vi na vida? Snowboard, skate, gente, carrinho de rolimã era luxo, porque como é que andava no paralelepípedo de carrinho de rolimã? A gente andava mesmo, era no carrinho de mão, as brincadeiras nossas eram desse modelo, entendeu? Então, assim, mas sempre foi com muita alegria, espontaneidade. Só que eu ficava perguntando, como que uma menina... A gente cai, mas levanta, viu, galera? Tamo junto aí. Então, e aí meu avô fazia linha de leite, acordava de manhã, madrugada, né? Deixa eu voltar aqui, porque esse negócio aqui já falei. Ninguém é obrigado. Como é que funciona aqui? Peraí. Deixa eu só colocar, ajudar vocês aqui, né, gente? Aí, pronto. Agora sim. Então, e aí meu avô fazia linha de leite, acordava de madrugada e eu ia com ele. Então eu sabia, na época era na Parmalat, em Bambuí, a gente saía 4 horas da manhã de Iguatama, ia fazer linha de leite, entregava na zona rural e eu via como que os produtores faziam e aprendi a tirar leite de vaca, com aquele tamburetinho mesmo, real, oficial. Então o caminhão do meu avô estragava direto. Gente, isso aí, eu falo, foi a maior bênção que aconteceu na face da terra, sabe? Porque eu ando de carro muito, 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 muito. Só que eu sou uma pessoa completamente independente. Não tem oficina que me passe para trás. E eu, às vezes, eu acho que eu sei até muito mais que é muito macho por aí. Porque o que eu aprendi com meu avô, em termos de mecânica, não tem vela, não tem... eu ando com cabo de... de verdade, eu ando com cabo, como é que chama? De recarregar bateria. Porque se caso eu precisar, ou então precisar ajudar alguém, eu sou desse tipo, eu gosto, eu prezo pela minha independência. E assim, andar a cavalo, mexer com máquina, geladeira, inclusive a minha, pra você ter noção, a última vez, a minha máquina de lavar, ela é de lavar e de secar. Aí deu o código de erro dela lá, ao invés de, eu sou tão curiosa que ao invés de eu chamar o técnico, eu fui ver o código de erro e joguei na internet. E aí fui ver o que podia ser o problema da máquina. E fui lá, abri a máquina e resolvi. Sabe quanto que custou? R$2,50. Foi um fusívelzinho. Mas se eu for abrir a máquina... Gente, era simples. É curiosidade que chama. Você imagina se eu fosse chamar o técnico. Isso aí é escassez. Você tá com medo de gastar dinheiro? Gente, não confunda honestidade com ignorância. Se eu posso buscar, porque se eu tenho disponibilidade para isso, por que não? Eu sei que eu não passo ninguém para trás, mas eu também não, é difícil de me passar para trás. Então, isso me deu muita independência. E se falar assim, honestidade é diferente de ignorância. E eu te pergunto, Jesus dependia de alguém? Contar é uma coisa. Depender é outra totalmente diferente. Mentalizou essa diferença aí? Então, e no plano, isso no físico, né? No plano espiritual, eu sempre fui uma menina que tive muita fé. Na verdade, a minha mãe é espírita, a minha família é católica. E aí, a minha mãe me levava no centro para evangelização. Ela tinha à noite, né? Durante a semana, e no final de semana tinha... a evangelização das crianças, eu ia, e aí eu adorava quando tinha a campanha do quilo, isso eu admiro pra caramba eles, e aí tinha a campanha do quilo, eu fazia de tudo para ser a melhor equipe, para arrecadar mais alimento, para poder fazer o dia da sopa lá ser o mais espetacular do mundo, arrecadar brinquedo pro dia das crianças, adorava. Só que aí chegou um dia que eu vi minha turma indo fazer primeira comunhão, né? Indo fazer primeira comunhão e eu não. Eu falei pra minha mãe, eu quero fazer primeira comunhão. Minha mãe, não, você vai no centro. Eu falei, não, mas eu quero fazer primeira comunhão. Aí ela não, eu peitei ela e acabei indo. Só que quando eu cheguei na igreja, eu fiquei encafifada, porque eu falei assim, por que só tem coroinha homem? Por que só os meninos que podem ajudar o padre? Eu também quero ajudar o padre. Gente, eu era desse tipo. Assim, não tinha nada que eu... Aliás, a cidade... Aí eu fui aprender a tocar violão.
participar do coral da igreja, porque não tinha nada para fazer, né? Então tinha que arrumar algo realmente que fosse me manter ativa ali, porque era muita energia para uma pessoa só. Mas eu sempre acreditei muito em Deus, sempre achei que eu fui muito abençoada. E por isso, talvez muita gente fala que no plano financeiro, considerando a minha infância, para alguns pode ser que, fazendo comparações, possa ser aí pobreza. Para outros, privilégio. Para mim, o que eu tenho para dizer para vocês, que é o que me importa, é gratidão. Gratidão, assim, de não caber no peito. Porque nunca me faltou nada. Mas a vida me ensinou a buscar, aprender para correr atrás daquilo, não que os outros tinham e nem o que eu não tinha, mas para buscar o que eu talvez nem imaginava que eu pudesse ter. Então não tinha nada que me limitava. Eu sempre gostei da minha independência e isso foi uma coisa que as circunstâncias, a escola da vida, ninguém não tem professor melhor do que a escola da vida. Então, assim, isso foi muito bom pra mim. Raíssa, mas você era uma sonhadora, né? Sim, realmente. Eu sou uma sonhadora, sabe por quê? Hoje eu posso falar com propriedade que eu sinto um rio fluir em mim. Por falar em rio, na época, minha mãe deve estar assistindo a live aí, eu até atravessei o Rio São Francisco, eu não sei como. Hoje eu olho para assim, como é que a gente, quando a gente é novo, a gente é muito inconsequente, né? Atravessar o Rio São Francisco a nado, cheguei, meu short era tão embarreirado que ficou até duro, né? Cheguei, mas onde você tava? Que não sei o que. Não, já foi ali. Eu fui ali, mãe, atravessei o Rio São Francisco, aquele dia que nós somos com a turma de Calçolândia lá. Mas enfim, deu tudo certo, não aconteceu nada grave. Mas hoje eu olho pro Rio e eu falo assim, eu não acredito que eu fiz isso. Jamais faria de novo. Mas é muita coragem, né? E sim, hoje, mais do que naquela época, eu sinto um rio fluir em mim. Sabe por quê? Em João 7,38, fala o seguinte, quem crê de verdade com todo o coração vai sentir um rio de água viva fluir em você. E é isso que eu sinto, água viva fluindo em mim. Isso é prosperidade. É isso que é deixar as coisas acontecerem, fluírem. Porque tudo que é próspero é natural. E tudo que é natural cresce. Vocês conhecem a piracema? O processo da piracema, o que é a piracema? É quando os peixes eles sobem o rio para ir direto na fonte para poder fazer a desova e poder se reproduzirem. Porque aí quando os peixinhos nascem, eles vão com a correnteza, é mais fácil para descer. Por isso que quando a gente fala assim, vou subir na fonte, não é qualquer um que a gente pode carregar com a gente, não, porque nadar a favor da correnteza é fácil para os peixes. Eu quero ver você nadar contra a correnteza. Ou seja, para ir direto na fonte, não é para qualquer um. Então, tem que selecionar bem aí quem que são os peixinhos que vão nadar com a gente nessa jornada aí. Mas então, o que eu quero dizer sobre prosperidade? O próspero, a piracema, ela é um processo o quê? Natural. É como se for a semente, qualquer semente, ela é o conhecimento. Quando ela germina, ou seja, a semente precisa, o conhecimento precisa morrer para ela nascer. E aí a hora que ela cresce é a sabedoria. Isso, a prosperidade é o crescimento natural. Não tem nada que trava isso. Isso é natural. Deus criou a prosperidade. A gente foi feito para crescer, para prosperar. Isso é natural. Tudo que é natural cresce. Põe isso na cabeça, mentaliza aí. Tudo que é natural cresce. Então, a sabedoria é prosperidade. Cresce natural, correto? Mas a prosperidade é riqueza? Não. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Toda pessoa que é próspero, ela pode chegar à riqueza, mas nem todo mundo que chega à riqueza é próspero.
E você fala assim, tá, mas eu não entendi. Como assim riqueza não está relacionada à prosperidade? Jesus foi o cara mais próspero que você já conheceu na face da Terra, nesse universo, não foi? Ele era rico? Mentalizou? Jesus não era rico, mas onde que ele tocava a mão tinha prosperidade ali. Então, riqueza é diferente de prosperidade. Toda prosperidade vai tender à riqueza, mas nem toda riqueza vai tender à prosperidade. Primeiro, por que Jesus não foi rico? Vai arder aí o que eu vou falar, hein? Talvez vocês não saibam, mas vai doer, mas eu vou falar assim mesmo. Por que Jesus não era rico? Porque Jesus não casou, não teve filho, não teve fruto. Isso não impediu ele de prosperar, mas a riqueza é o quê? Imagina a árvore. A árvore, a semente é o conhecimento. A hora que ela germina, que a terra está favorável, ela brota e ela cresce. O crescimento, a prosperidade é natural, é a sabedoria. E o fruto é o quê? A riqueza. É a hora que você está vingando ali. A prosperidade é a sabedoria e o fruto é a riqueza. Porque Jesus não casou. Mas, então por que Jesus veio na Terra? Boa pergunta. Por que Jesus veio na Terra? Jesus não era rico, porque ele não deu fruto, né? Não teve filho. Então, assim como Paulo, ele prosperou porque ele tinha definido a identidade dele, o propósito dele, que era o quê? Ele veio aqui para ofertar. E o que a gente está aqui nessa terra? Fazer mais do que servir? A gente fala, muita gente, quem conhece a Bíblia, a Bíblia é sobre Jesus. Não, a Bíblia não é sobre Jesus. A Bíblia é tudo que fala na Bíblia é sobre oferta. Que isso, Raíssa, você tá doido? A Bíblia é sobre Jesus. Que Jesus, gente? Você quer oferta maior na mão de Deus do que Jesus? Deus deu o único filho dele para salvar nossos pecados. Essa foi a maior oferta. Jesus é a prova da maior oferta. Ele veio para isso. Para nos mostrar isso. Então ele tinha definido a identidade dele. Em Provérbios 4, 7 fala que para a gente ter sabedoria, para a gente ter a sabedoria, use tudo que você tem. Como que é que fala? Use tudo que você tem e pague o preço. Provérbios 4, 7. Para você ter sabedoria, use tudo que você tem e pague o preço. O que isso significa? O que isso significa para vocês? Provérbios 4, mentalize isso aí que isso aí é pesado. Para ter sabedoria, use tudo que você tem e pague o preço. Jesus prosperou de tal forma que não é, o dinheiro nunca foi limite para ele. Mas ele pagou o preço que tinha que pagar, ele passou pelo deserto, ele fez o que precisou fazer para ele prosperar, porque isso era o propósito dele aqui. Então ele veio para cumprir o propósito dele. Se você sabe qual que é a sua identidade, você sabe qual que é o seu propósito, você prospera. O que a gente tem de maior nessa... O que Deus deu de mais grandioso pra gente? Deixa eu interagir com vocês aí. O que Deus deu de mais grandioso pra gente aqui, nesse mundo? O que vocês acham que Deus deu pra gente de mais grandioso, de mais valioso? Respondem aí pra mim. Deixa eu ver o que vocês vão... O que vocês acham que foi o maior presente? O que a gente tem nesse mundo? Me conta aí. O que vocês acham? Qual que é o maior presente? Vamos, gente? A salvação por meio da cruz? Não. Dinheiro também não. A vida? Não, porque Deus, isso não te pertence. Isso pertence a Deus. A salvação, Cíntia, a vida, o dinheiro, pertence a Deus. É Ele que tira, é Ele que dá. Isso não nos pertence. O que nos pertence, o que a gente tem aqui,
é a terra. Mentalizou isso aí? Gente, olha o que a gente tem. Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para o homem. Fez o jardim. Infelizmente o homem pecou. Tá, beleza. Nós segue a vida. Nós vamos pagar as penas aí trabalhando. Mas estamos aqui. Mas a terra é nossa. Destrava. Faz um processo aí hoje. Uma PNL novamente. Por favor, por gentileza. E destrava. Pra você não ser alienado. Sabe por quê? O que é alienação? É a dissonância cognitiva daquilo que tudo que os outros falam, você acredita. Ah, porque fulano fala isso, ciclano fala aquilo, beltrano fala aquilo outro, eu falo pastor, professor, padre, o que for. Gente, vai na palavra, tá lá. A palavra é a Bíblia. Lá fala, Deus deu pra gente, os céus é de Deus e a terra é dos filhos de Deus. Ele nos deu isso tudo. Ah, Raíssa, mas então, para prosperar, então, eu tô pressupondo aqui que vocês estão mentalizando. Vocês estão pegando esse código pesado aí de o que Deus deu pra gente. Deizinha falou aí, salvação também não. Salvação pertence a Ele. Ele que vai falar se a gente vai ser salvo ou não. O que Ele deu o que a gente tem, o que é nosso hoje, é a terra. E se não me engano, é Salmos 113 ou 115, que fala que o reino dos céus é do Senhor e o da terra é dos filhos de Deus. Então isso tudo aqui é nosso. Mentalizou? Aí, então, Raíssa, quanto tempo que eu preciso gastar? Jesus, 33 anos, né? Quanto tempo que eu vou gastar para prosperar? Uns falam, não, é de imediato, você vai gastar 10 anos. Juscelino Kubitschek, 5 em 10. Ah, não, em um ano vai depender o quê? Vai depender, sabe de quê? A sua prosperidade. De outra coisa que Jesus te deu aqui nessa terra. Da liberdade. Poder de escolha. Você quem escolhe. Não é o que os outros falam. Foi isso que eu falei pra vocês destravarem. Não é o que os outros falem, o que vocês têm que fazer. É a escolha que você decide. Você determina qual que vai ser seu tempo da sua prosperidade. Agora, eu quero que vocês repetem pra mim. A verdade é aquilo que eu escolho. A verdade é aquilo que eu escolho. Certo? Deu para pegar isso aí? Fala comigo de novo. A verdade é aquilo que eu escolho. E para você saber escolher, o que você tem que buscar? A sabedoria. E para você buscar a sabedoria, o que você tem que fazer? Pagar o preço. Senão você vai ser o quê? Um alienado. Uma pessoa que fica com a sua dissonância cognitiva limitada ao que os outros falam ou deixam de falar. Pague o preço. Entendeu? A verdade é aquilo que eu escolho. Agora, vamos lembrar. Jesus é a verdade. Mentalizou? Então, se... Eu tô indo direto na fonte. Jesus é a verdade, então eu tô indo direto na fonte. Eu não vou nem entrar no mérito aqui em termos de religião que você segue, isso não tem nada a ver. Não tô falando de religiosidade aqui, nem de religião. Eu tô falando de Jesus, de Deus, e de prosperidade. Se ele é a verdade, Raíssa, então peraí. A prosperidade pode me deixar rico, sim. Mas se eu não tiver filho e não tiver fruto, então eu não fico rico? Aí é você quem escolhe. Porque eu sou aquilo que eu acredito, aquilo que eu escolho acreditar. Ah, não, mas então, peraí, se eu não tiver filho, então eu posso ser rica, posso prosperar e ser rica? Posso. A riqueza, não, mas você não falou que a riqueza é o fruto? Tem várias formas de você prosperar e obter a riqueza. A forma como que você vai escolher isso é que vai determinar principalmente o seu tempo. Agora, isso então
Você tá me falando pobre, rico, tudo... Mentaliza isso. Seja pobre, seja rico, tudo depende da sua escolha. Mentalizou? Depende da sua escolha. É isso que você precisa saber. Mas, se você escolhe a pobreza, eu te falo que eu não carrego você no rio para subir a correnteza comigo. Eu tenho hoje pavor, eu odeio a pobreza. Sabe o que significa pobreza? Pobreza significa improdutividade, na raiz da palavra. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Pobreza significa improdutividade, porque tem pessoas que são ignorantes, elas sabem que elas podem ter e chegar a determinado lugar, mas elas ficam condicionadas, paradas ali. Por quê? Porque tá na zona de conforto. Isso é pobreza, isso é escassez. Entendeu? Então, mentalizou isso daí? Você é pobre ou rico, você é que escolhe. Isso é um poder que Deus te deu aqui na Terra. E o que você vai ter aqui na Terra? Se Ele te deu tudo, você vai escolher ser pobre ou ser rico. Ele não quer saber como você vai ser. Ele quer saber se você vai. Mentalizou? Então, o que é improdutividade? Improdutividade é resistência. A prosperidade, ela é a sabedoria, a prosperidade, ela é natural, ela cresce. Agora, a improdutividade, ela é resistência. É como se eu não quisesse crescer. Eu sei que eu posso, por que eu não vou? Eu sei que eu posso, por que eu não vou? Não confunda pobreza com humildade. Tem pessoas que não têm acesso à informação, que são restritas a isso, e nem por isso elas deixam de ser prósperas. Tem muita gente que não é rica, mas é muito mais próspera do que muita gente com muito dinheiro no bolso aí. E vocês sabem que isso é verdade, que eu não tô falando de lote na lua, né? Agora, mentaliza aí. Esse código é pesado. Gênesis 1. Por que Deus criou o homem no 6º dia? Quem sabe me dizer? Gênesis 1 fala que Deus criou o homem em que dia? No 6º dia. Por que Ele não criou no 1º? Porque Ele não quer saber a sua opinião. Ele te chamou para desfrutar. Ele te criou no 6º, para no 7º você fazer o quê? Descansar, vai desfrutar. Você tem essa terra inteira, criatura de Deus. Como que você não consegue entender? Eu acho que vocês não conseguem entender o que eu tô falando, não. Vocês não conseguem. Vocês estão captando, mentalizando tudo que eu tô falando para vocês? Gente, isso é muito pesado, é muito forte. Gênesis 1, Deus criou o homem no 6º dia, por quê? Não criou no 1º, porque ele não quer saber a sua opinião. Ele te criou sabendo tudo que você vai ser. Você não sabe, mas ele já sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele te criou para você desfrutar. Então, sabe o que você precisa fazer? Aceita, criatura, essa prosperidade. Você só precisa aceitar a prosperidade. Aceita, só isso. Seja, não esteja, desfrute. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou saudável, eu não sou saudável, mas eu falo pra você, hoje eu sou uma pessoa feliz, porque a felicidade, ela é plena, ela não é ao contrário do que muita gente pensa aí, que é momentâneo. Não, gente, quando você tá momentâneo, você não é pleno. Você tá alegre, você não tá feliz. A felicidade, ela é. Então, seja. A minha vida inteira, é claro que eu passei por altos e baixos, como todo mundo na vida. Mas o homem escolheu o jardim, aí o pecado, aí ao invés do jardim ele optou por trabalhar, e aí, por conta disso, alguns não prosperam. Por que a gente não prospera? Assim como eu já travei em determinado momento na prosperidade. Por quê? Porque a gente quer fazer represa. Sabe o que significa represa? Represa é o seguinte: é quando a gente acha que a gente está prosperando demais
E aí a gente pode construir, que é fartura, é onde que eu falo a diferença de quem consegue desfrutar e quem ostenta. São coisas distintas. E a represa, o rio, ele é para fluir, né? É natural. A prosperidade é natural. A partir do momento que eu vou lá e crio uma represa, pronto, eu transformei em algo artificial. Pronto, ali não entra mais, não vem da fonte porque eu bloqueei, não sobe peixe, eu travei tudo que estava ali, então não vai ter mais prosperidade naquela represa ali. Eu estava represada. Se você constrói represa, se você constrói coisas artificiais para sua vida, não prospera. Você pode ter riqueza. Imagina o dono de uma hidrelétrica, de uma represa. Com certeza é muito rico, ele é próspero. Lembrando, Jesus foi próspero, mas não foi rico. Não confundam conceitos. Use sabedoria, crescimento natural. E aí sim, teve um momento na vida que eu travei e construí essa represa. E o que essa represa acabou fazendo comigo? Sabe o que essa represa fez comigo? Me deixou inerte. E eu fiquei, assim, né, pra falar verdade mesmo, na ignorância. Na ignorância, sabe por quê? Eu sabia, desde quando eu era criança, deitada no céu, no chão lá, olhando pro céu, vendo o mundo girar, vendo a imensidão daquilo tudo, onde que eu poderia chegar e o que eu poderia desfrutar, por que eu fui parar? Porque eu cheguei num determinado momento da minha vida que aconteceram algumas circunstâncias em que eu falei assim, não, tá bom, isso aqui tá bom. Foi mais fácil eu acomodar na zona de conforto, porque aí eu travei todos os meus sonhos. Aí eu arrumei uma desculpa gourmet pra falar o quê? Que aquilo ali tava bom, aquela estabilidade ali já tava suficiente pra mim, já tava bom aquela zona de conforto. Gente, isso é ignorância. Sabe o que é a estabilidade? A estabilidade nunca vai sentar na mesma mesa que a prosperidade. A estabilidade é você viver de limite. É você viver numa cela, numa prisão, só que com a porta da cadeia aberta. Você pode sair e entrar a hora que você quiser. Quem já leu aquele livro Mente Milionária? Steve Harvey. Ele elenca 17 pontos da pobreza, da mentalidade de pobre e mentalidade de rico. Essa estabilidade, pra mim, é a mesma coisa que a pobreza. Sabe por quê? Porque, vamos supor, a pobreza... eu vou viajar, mas eu tenho que ir de ônibus. Pra que eu vou de ônibus sendo que eu posso e tenho dinheiro pra ir de avião? Isso é escassez. A estabilidade vai viver ali em eterno momento de desfrute. De quê? De alegria. Não de felicidade, não de plenitude. Por quê? Eu posso ter tudo. Quem tá na estabilidade, tá na zona de conforto, pode ter tudo, mas não vai ter mais. Por exemplo, eu quero ter uma bolsa. Eu vou ter a melhor bolsa, mas quem é próspero pode ter 5 bolsas, 10 bolsas, da melhor bolsa, e ainda assim ajudar o outro, porque prosperidade é diferente e desfrutar é diferente de ostentar, tá? A pessoa que desfruta, além dela ter ela tá cumprindo com o que Deus deu para ela aqui na Terra, além dela estar desfrutando, ela ainda tá ajudando e prosperando, transbordando na vida do outro. Mentaliza isso aí, mas isso é assunto para outro bate-papo também. Mas mentaliza isso aí, a estabilidade, ela é uma cela que te limita, você tem tudo, mas você tá dentro de uma prisão. Você tá com a porta aberta? Tá, mas você tá dentro de uma prisão. Porque aquilo ali te limita. Então eu tava numa zona de conforto que foi uma justificativa, uma desculpa gourmet que eu dei pra mim mesma pra poder falar assim, não, aqui pra mim tá bom. Eu acho que eu tava sonhando demais, não, era coisa de menino, porque a hora que a gente tá na cidade pequena e aí tudo
Você faz tudo acontecer. E aí eu fui galgando, mudando de cidade, galgando degraus e fui crescendo. Minha mãe falava, você é bom no meio dos ruins, quero ver você ser bom no meio dos bons. Ela me desafiava desse jeito. Minha mãe não dava trégua não, filho. E eu já não gosto de um desafio, né? Então, foi ficando, aumentando o sarrafo ali. E aí, a hora que o sarrafo chegou num determinado patamar, eu virei e falei, não, que tá bom, isso aqui pra mim é o suficiente, tô feliz aqui. Tô feliz, não sou feliz. Quando eu percebi que eu não era feliz, eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Que ignorância é essa? Eu sei onde que eu posso chegar, eu sei o que eu tenho pra oferecer, eu sei o que eu tenho pra ofertar, pra que eu vou ficar assim? Essa não é a Raíssa. Essa não é a Raíssa. E eu falei, opa, não. Foi aí que tudo mudou pra mim e mais uma vez Deus agindo na minha vida. Em 2014, quando isso aconteceu, surgiu a oportunidade de eu entrar para a Mynexcel, uma empresa multinacional finlandesa que trabalha com mineração, sistema de filtragem. E aí eu obtive... gente, o que eu sabia? Aí eu estava estudando para passar um concurso e tudo mais. E aí, a hora que eu estava batendo na porta ali, surgiu a oportunidade. Eu falei, nossa, será que eu vou largar? Eu tô quase passando e tal para poder... entrar para uma empresa que eu nunca... Eu cheguei para fazer o processo seletivo, era tudo em inglês, porque os caras não falavam português. Eu falei, não, mas será que eu vou entrar nessa roubada? Eu não sei, esses caras finlandeses, da China e tal, o que eu faço? Meti a cara, paguei o preço. E era o que eu queria, era o que eu devia. Eu não sabia nada de mineração, mas isso não impedia de eu buscar, de eu ir aprender. Hoje eu sei de engenharia, capaz que muito engenheiro que está estudando na faculdade aí, principalmente transbordo, sistema de construção civil, estruturação, mas vocês não imaginam que eu tive que passar e aprender. Eu fiz a tradução do manual da máquina todinho, em inglês para português, e eu dei os treinamentos. Então, assim, isso eu fiquei 2015 a 2018, ao início de 2018 na empresa, 3 anos. Eu fui a única mulher que conseguiu vender mais de 1 milhão depois da barragem, que estourou a barragem de Samarco, a única que conseguiu trazer o sistema de filtragem para vender aqui no Brasil, para fazer o teste, para substituir barragem de rejeito. Eu fui a única mulher. O que eu sabia de mineração? Nada. Tive as minhas dificuldades? Tive, por exemplo, quando eu chegava com político, até muita gente importante, todo mundo achava que eu era as mulheres de luxo, né, acompanhante, porque os caras não falavam português, ou era tradutora. A hora que eu entregava o business card e começava a reunião, que o pessoal começava a me dar o respeito. Então, isso é coragem? É coragem. E larguei a minha estabilidade, botei a cara numa coisa que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, obtive um resultado extraordinário e que me possibilitou estar onde que eu tô hoje. Onde que eu tô hoje? Simplesmente na Prudential. Que eu também não sabia nada de seguro de vida. Mas hoje é a maior empresa do mundo no segmento de gestão de risco. E pra quem conhece a Prudential sabe o tanto que o processo é foda. Um dia vocês vão ficar sabendo disso. A empresa é foda, a empresa é do caralho. Raíssa, então você é foda. Não, eu não sou foda. Foda vai ser o dia que eu conseguir comprar essa empresa. O dia que eu conseguir comprar a Prudential. Mentalizou? Porque se Deus deu a visão, Ele dá a provisão, hein? E eu acredito real, oficial no propósito da Prudential. Porque é uma empresa muito séria, é uma empresa que trabalha assim, com uma missão que eu acredito demais, que é levar proteção para a vida das pessoas. E se é levar tranquilidade, eu acredito muito nisso. Então, se é um negócio que, se eu quero transbordar, se eu quero ofertar e eu quero proteger pessoas, eu tô no lugar certo. Mas eu não sou foda por estar na Prudential, não. Foda vai ser o dia que eu puder comprar ela. Se essa for a vontade de Deus. Né não?
Então, isso para mim mostra que eu não sabia nada de seguro. Eu sabia, por exemplo, que eu queria, já até falei já antes, que eu queria ou humanas ou biológicas, mas exatas jamais. Hoje eu amo o mercado financeiro. Amo o mercado financeiro. Então, assim, realmente eu me identifico muito com o propósito e a missão da empresa. Inclusive, para compartilhar com vocês, tamanha minha fé, que nunca deixei de honrar. Sabe qual que é o nome da minha franquia? Que eu sou franqueada, né? Da empresa. O nome da minha franquia se chama Glory Life. Porque todo o meu trabalho e fruto do meu trabalho eu devo com toda honra e glória para Deus. Porque é por Ele que eu tô aqui. E é só o começo. E eu sei que é só o começo. Mas aí eu mentalizei uma coisa. Eu já aceitei a prosperidade. E eu vivo isso. Sou uma pessoa independente financeiramente, buscando crescimento patrimonial, renda passiva, ajudo o próximo, protejo pessoas. Mas eu tenho muito, 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 muito que aprender e para ofertar ainda. Por isso que eu tô aqui compartilhando minha experiência com vocês. E não importa onde, como, mas a minha identidade foi desde a minha infância, intacta. Inclusive, por coincidência, eu não sei se vocês acreditam, eu quero ler para vocês, meu tio Danilo hoje, esposo da minha tia Luzia, minha Adinha mais velha, me mandou hoje, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ele me mandou meu cartão de formatura. E ele falou assim, que menina abençoada. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu vou ler aqui rapidinho, porque nós estamos com um tempo limitado aqui, mas eu quero muito ler isso aqui, porque isso aqui representa a minha infância até hoje e nunca vai mudar. Raíssa Vieira, minha mãe Elisa Vieira. É com enorme satisfação que concluo meus primeiros passos com uma graduação não apenas profissional, mas como uma realização pessoal que dedico com toda honra à minha mãe. A você toda a minha admiração, orgulho por tudo e principalmente por ter me conduzido sob princípios como respeito, educação, determinação, dedicação, humildade e fé. Eita, foi bravo que travou, mas voltou, né? Pilares que se solidificaram e permitiram tornar real e com dignidade esse e qualquer outro tipo de sonho. Pode vir o que for. Então, mãe, serei eternamente grata. Agradecimentos mais do que merecidos também ao meu padrinho, tio Daniel, minha madrinha, tia Heloísa, a Adinha, tia Luzia, tia Lília, em especial ao meu companheiro vô e a minha alegre, valente e saudosa vó. E não bastasse a grandiosidade dessa família, eu ainda fui engrandecida com mais 2 pérolas. O Julião, que é a pessoa mais íntegra que eu já conheci pessoalmente, que eu tenho assim, ele transborda na minha vida e de quem cruza na vida dele, eu tenho muito, muito orgulho. E meu irmão, o Fernandinho, que é o meu comprometimento. Se a gente não começa dentro de casa, a gente não prospera em lugar nenhum. Muito obrigada a vocês 3 e todo o restante da minha família por essa unidade, que é o que Deus quer dar a gente, não é só união, Deus quer unidade. E isso é papo também para outro assunto depois, mas eu sempre lembrarei também das pessoas que eu posso denominá-las parte da família que Deus permitiu escolher, que verdadeiramente se fizerem ainda fazem presentes nos momentos importantes e precisos da minha vida. Me sinto envaidecida por este curso, pelos mestres, colegas que tive e pela reta que eu tracei. Por fim, nada disso seria possível se não fosse a luz e bênção de Deus. Obrigada, Pai. E eu falo, é só o começo. É só o começo.
Não tem nada que... Depois que eu já mentalizei isso, não tem nada que vai me parar. Nada, nada. Ai, se você tá sendo arrogante, eu sou pior do que você imagina. Sou pior do que você não imagina. Eu não me curvo nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pra ninguém. A eles eu devo o meu respeito. Eu honro meu pai e minha mãe, mas me curvar eu não curvo pra ninguém, a não ser pra Deus. E se eu tiver que ter coroa aqui nessa terra, que seja instrumento de ornamento nos pés dele quando eu chegar pra sentar junto com ele, se for esse meu fim. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de saber que eu cheguei onde que eu tô hoje. E eu sei que ainda pode ser mais. E tem gente que sabe que pode ser mais também. Muito mais. Mas não importa. Se, tipo assim, você tem estudado, feito curso de mentoria, mercado financeiro, o mínimo que eu sei hoje, de tudo que eu sei, é o mínimo que eu sei. Hoje eu estou fazendo vários cursos para continuar aprimorando, estudando, porque eu tenho que dar e fazer o meu melhor, sempre. Não é porque a gente chega num patamar que aquele vai ser o limite. É o que eu falei, a prosperidade, ela coloca um teto para quê? Esse teto servir de piso para o próximo degrau. É só a gente mentalizar nas operações. Quais são as operações que a gente tem? Adição, diminuição, divisão e multiplicação. Depois que eu mentalizei isso tudo, eu estou me baseando por 3 pilares. A insatisfação positiva, de nunca entrar naquela zona de conforto que eu estava, naquela represa que eu estava construindo aquela represa de novo, não deixar eu construir aquela represa e ficar nessa zona de conforto. E então, insatisfação positiva. A outra coisa é gastar menos do que a gente ganha. E a segunda é ter mais de 3 fontes de renda. E aí, lembrando das 4 operações nisso tudo que eu estou estudando e vou dividir com vocês. A pessoa que ela soma, ela é um poupador. Pensa numa pessoa frustrada na vida. Talvez a pessoa que nunca desfrutou, não sabe, nunca pisou no mar, ela nunca vai ser frustrada porque ela não sabe nem que o mar existe. Mas pensa numa pessoa que é pão dura. Ela tem dinheiro, mas só que ela não gasta. Ela não sabe desfrutar. Dinheiro não é de quem ganha, é de quem gasta. Mentalizou? Segundo, diminuição. É aquela pessoa que é consumista, ela gasta mais do que tem. Meu querido, isso aí vai prosperar e nunca. A riqueza na vida dessa pessoa, 0. Vai viver de aparência. Isso cai. Vive de alegria, acha que tá feliz, cai. Aquele que divide. Aí divide, ele vive uma abundância. Só que é só pra ele ali e pros dele. Mais ninguém. Ele é o contencioso. Aquilo ali é outra represa, é outra barragem em termos financeiros. Então, pra mim, o único que presta é o quê? O X, o exponencial. É esse que você cresce e não tem limite. Isso é prosperidade. E aí, transbordo. Depois nós vamos falar disso em outra oportunidade. Então, logo, última coisa que eu quero que vocês peguem aí é salário. Ele é menor do que o lucro, que é menor do que patrimônio, que é menor do que renda passiva, que é menor do que a renda eterna. O lucro, ele é o escravo, ele é aquele trouxa, o seletista, porque ele vive trabalhando para os outros. Ele não conseguiu, talvez por ignorância ou não, entender que ele pode ter uma vida muito além daquilo. Ele pode estar ganhando 1 milhão, mas ele vai... 1 milhão, 10 mil por mês. Então, aqueles 10 mil por mês para ele, 100 mil por mês, tá satisfeito com aquilo. Vai prosperar quando? É o que eu falo. Prosperidade não tem a ver com riqueza. O lucro é o empreendedor. O empreendedor, é dolorido falar isso, mas ele a gente precisa passar por esse deserto, mas o empreendedor, ele é um seletista que assina a carteira do seletista. Ele deixou de trabalhar para 1 para trabalhar para 1 milhão.
Ele trabalha, é demais. Gente, quem quer prosperar, empresa, põe na mente de vocês aí. Ela tem que ser um caixa eletrônico só com boca de saída. Você não pode ficar, se você ficar colocando dinheiro na sua empresa o tempo inteiro, acabou a prosperidade. Você não vai ter tempo de desfrutar, você só está trabalhando. O empresário, ele é um indicativo de sofrência e não de prosperidade. Porque ele está trabalhando até mais do que ele precisa. Mas é preciso passar por esse processo, por esse caminho, por esse deserto. Para quê? Para chegar no patrimônio. Senão você não forma patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio no jurídico, eu que vim da área jurídica, te dá o quê? Lastro. Patrimônio te dá lastro, mas isso também não quer dizer nada. Por quê? Quanta gente quebrada que a gente já viu aí. Não tenho ganhei tantos mil, eu vou comprar um barco, uma casa em Maldivas. Mas você nem vai para Maldivas. Se você quer construir uma pista de avião nas Maldivas, você não tem avião. Johnny Depp, Lorenzo. Não precisa nem dar 1000 N casos aqui de gente que quebrou por conta de patrimônio. Ele te dá laço. Mas ter patrimônio você tem que entender o seguinte: o patrimônio é bom, é ótimo, é melhor do que lucro. Ter patrimônio é melhor do que ter lucro. Só que esse patrimônio, ele tem que te gerar renda. Se ele tá te gerando despesa, eu comprei casa lá na Maldivas, eu comprei avião que só tá me dando prejuízo, como é que eu vou se eu parei de ganhar dinheiro, como é que eu vou bancar a despesa desse prejuízo todo? Aí eu vou ter que vender por abaixo do preço, pronto. Tomei pra dentro, quebrei. Então, reserva passiva. Reserva passiva é quando você tem riqueza, abundância. E aí depois, para isso, a gente prospera pro transbordo, que é a renda eterna. Gente, o que eu quero concluir com você aqui? Pensa e mentaliza aí pra gente fechar. Sabe o que você é? Um iPhone. Pensa que você é um iPhone, o mais top das galáxias. Aí eu te pergunto, o peixe nada, o gato mia, a cabra berra, você faz o quê? Você é um iPhone. Aí você vai me responder assim, eu faço tudo. Então você não faz nada. Sabe por quê? Tem muita gente sendo iPhone aí. Sabe o que acontece? Quando a gente não faz aquilo que a gente foi designado para fazer, não presta, não serve. O que adianta eu ter um iPhone e ele ter calculadora, ele ter lanterna, ele ter calendário, ele ter agenda, ele ter jogo, ele ter tudo, mas ele não ligar? Se ele não liga, para que serve um telefone? Se ele não tem internet, para que serve o telefone? A conexão hoje a ligação hoje é por fibra ótica, que é por via internet. Então, mesma coisa. Se ele não liga, se você não conecta, para que você serve? Para que você presta? Agora, pra gente finalizar, eu te dar pulo do gato pra você dormir. Gênesis 11:6. Pra mim, esse é o código mais brabo da Bíblia. Mais cabuloso. E todo mundo passa e ninguém vê. Gênesis 11:6. O que fala? Essa gente é uma só. Todos falam uma língua. Isso é só o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Não, eu tenho certeza que vocês não mentalizaram isso aí. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu me conecto com quem fala a mesma língua que eu, se eu caso com alguém que tem o mesmo propósito que eu, se eu tenho um sócio que tem o mesmo propósito que eu, isso é só o começo. A gente vai fazer o que a gente quiser, porque essa terra é nossa. Mentalizou? Então, iPhone, só aceite e liga. Mentalizou? Faz o que tem que ser feito. É só o começo. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E nós encerramos aqui um ciclo dos 5 P's. A gente está só no começo, se conectando pessoas que vão aí juntar. Pensa se a gente conecta todo mundo numa chave mastermind, conectada à chave mestra, que é Jesus, que é Deus.
Imagina o tanto que a gente não faz isso aqui explodir, transbordar. iPhone, liga. Senão você não presta pra nada, não. Não adianta você ter máquina fotográfica, não adianta você ter vídeo, não adianta você ter calendário, não adianta ter nada se você não liga. Se você não faz o que você tem que fazer. Fechou? Vamos conectar com as pessoas corretas, com os mesmos propósitos e fazer o nosso filme aí ser... A gente já sabe o filme que a gente está protagonizando, a rota que a gente tem que seguir. A gente sabe quem são os nossos patrocinadores, o que a gente precisa fazer para isso, gerar valor, não ser interessante, não ser interesseiro, seguir um processo, né? Abandonar pessoas. A gente precisa, fazendo um brainstorm aí de tudo que a gente passou, né? Ter estratégia e produtividade. Não se compara, senão você para. Você não é o outro. E prosperidade significa crescimento natural. Tudo que é natural. Não deixa isso te parar. Porque é natural você crescer. Então cresça. E transborde. Faz o que você tem para fazer. Conecte-se com as pessoas certas e do mesmo propósito que nós vamos continuar. Se eu tô onde que eu tô hoje, eu devo com toda honra e glória a Deus, porque Ele que me abençoou certamente para estar aqui como testemunho de que realmente Ele transforma a vida da gente, mesmo a gente não sabendo de nada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem fluir um rio de água viva e não de represa. Deixe fluir um rio de água viva em vocês, tá? Porque o que é vivo, o que é natural, cresce. Prosperidade, não represe, tá? Nós vamos desfrutar muito ainda de muitas coisas, aí muita novidade aí. Eu espero contar com vocês. E tamo junto. Boa noite. Beijo, boa semana pra todo mundo. Valeu!